Vamos fazer uma revisão geral das cartas de aeródromo no Aeroinfo e na EVAC. Basicamente, nos dois softwares as opções são semelhantes. No Aeroinfo, que é essa tela, vocês vão entrando na sala AS, a sala Charlie, ver que existe a opção cartas, que ao usar download me aparecem estas opções. Agora vamos ver na EVAC. Na seção de cartas, eu acesso a opção recarregar, como o download do Aeroinfo, e vai aparecer o mesmo menu. Usando qualquer opção, eu vou fazer download dessas cartas da AES Web. São as cartas que estão lá na AES Web, no excelente serviço da AES Web do DCEA. Que opções eu tenho? Atual, o aeródromo que eu estou apontando, seja na EVAC ou no Aeroinfo. Especificar uma lista de aeródromos separados por vírgula. Uma opção interessante que é todos, que cobre todos os aeródromos que vocês já um dia fizeram download. Ou seja, EVAC e Aeroinfo não obriga vocês a terem todas as cartas do Brasil inteiro disponíveis. Vocês podem fazer de alguns aeródromos selecionados. O todas vai carregar ou novamente todos aqueles aeródromos que vocês costumeiramente deixaram no dispositivo, ou apenas refazer os aeródromos que tiveram uma ou mais cartas alteradas nessa emenda que ele aponta. Ou seja, vai baixar todas as cartas de novo dos aeródromos que tiveram pelo menos uma carta alterada. A opção seguinte, emenda, faz uma função parecida, mas diferente de uma certa forma. Eu posso especificar uma emenda que pode até ser futura, disponível já na AES Web, mas ele vai baixar apenas as cartas disponíveis para aquela emenda, ou seja, não o aeródromo inteiro. Se alteraram duas cartas de Guarulhos, baixa apenas essas duas cartas. O que pode ser um problema se algumas cartas forem canceladas ou se mudaram de nome. Eventualmente vocês podem não ficar com a relação de cartas mais adequada, mas ele faz o download apenas das novas cartas desta emenda. A opção seguinte me permite fazer o download de vários estados da federação. Basta colocar estado, vírgula, e assim por diante, uma lista separadas por vírgula, ou eu posso alternativamente, se eu quiser ter o Brasil inteiro, colocar BR. Eu então farei o download de todos os estados, todos os aeródromos de todo o Brasil. As duas opções seguintes são opções para verificar a consistência do que está gravado no dispositivo. A primeira, ver memória, me mostra uma relação. Tocando em qualquer uma delas eu acesso as cartas, com as datas que foi feito o download, um resumo geral que vocês podem inclusive gravar, para futuramente comparar com o anterior. Vejam que aqui ele mostra a situação atual e o que foi gravado anteriormente. Então, se eu gravar o resumo agora, essas informações passam a serem as informações anteriores para comparação e eu saber se está tudo consistente, nada foi perdido. Por último, existe a opção de comparar as cartas que estão no dispositivo com as cartas que existem na AES Web. Ele, usando a internet, vai olhar na AES Web quantas cartas existem nos aeródromos que vocês têm no dispositivo e emitir um resumo comparativo para vocês saberem se está tudo atualizado ou não. Adicionalmente, vejam que no app Ajustes da Apple, nos ajustes da EVAC e também do Aeroinfo, existe a opção de vocês optarem por terem apenas cartas visuais, ou seja, se eu ligar esse flag, eu vou fazer com que os downloads apenas peguem as cartas para voo visual, e se eu uso o georreferenciamento, eu posso pedir para ter as cartas integrais na figura JPG, que vai ser georreferenciada e colocada no mapa, inclusive com as informações inferiores de rodapé. Veja que nos aplicativos EVAC e Aeroinfo vocês encontram as datas
em que foi feita essa atualização das cartas, assim como do banco de dados e as demais informações. E abaixo na tela de parâmetros vocês encontram a opção para exportar e importar as cartas de aeródromo, ou seja, eu posso fazer download da ESWeb em um dos meus dispositivos, depois exportar essas cartas todas para importar em outro dispositivo, seja meu ou de uma terceira pessoa. Muito obrigado.